Graça e paz, amados e amadas, aqui é Kátia Rios e nós estamos hoje em Isaías capítulo 10. E aqui até o versículo de 1 a 4 vai falar sobre os legisladores injustos, aqueles legisladores que deveriam fazer leis para o quê? Favorecer o povo, para realmente olhar para aqueles necessitados, para as viúvas, para os órfãos. Pelo contrário, eles fazem decretos opressores. O nosso país é um dos países que tem maior imposto. Eu estava vendo todos os impostos que tem na conta de luz, é enorme. Então, cada vez aumenta-se mais os impostos. Inclusive, hoje no metrô, um rapaz muito vistoso, com camiseta de atleta mesmo, sem uma perna, dizendo que ele era atleta paralímpico e que veio aqui para São Paulo para fazer um teste num clube, passou, só que estava faltando dinheiro para completar para a passagem dele para voltar para Santos. Muito sorridente, amável, sabe? E as pessoas mal olhavam para o rosto dele. Ele falou, gente, é tão difícil estar aqui. Inclusive, ele até falou que a Paralimpíada eles ganharam acho que mais de 20 medalhas. Nós nem ficamos sabendo quase sobre essas coisas. A gente vê mais as Olimpíadas, é futebol, e a gente vê um país de desiguais. Um país que o quê? Privilegia extremamente futebol, um país que é onde um jogador de ponta, o salário dele de um mês não se compara à nossa vida toda de um salário. Então, assim, a legislação não olha para aqueles necessitados, não valorizam. Um atleta paralímpico, ele tem uma superação enorme, uma resiliência enorme, podendo ser modelo para várias pessoas. Se fizesse investisse nessa propaganda, poderia ajudar várias pessoas a serem mais resilientes, a se cuidarem mais. Então, veja, legislação não é a favor realmente do povo, tá? É a favor dos interesses de cada um. E vai vir aqui, vai falar que o dia do castigo vai chegar e a destruição vai ser certeira e vai vir de lugares aonde não se imagina. Que nós vamos ver que vai ser da Assíria, em quem eles confiaram ali, né? A Síria vai começar a tomar conta de tudo. Agora, a partir do versículo 5 até o 19, nós vamos ver o juízo de Deus contra a Assíria. Então, porque lembra, a Assíria era aquele império nessa época que eles estavam conquistando todas as terras e fazendo todos como seus vassalos e destruindo tudo. Agora, no versículo 5 diz assim: ai da Assíria, a vara da minha ira, em cujas mãos está o bastão do meu juízo. Eu a envio contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece a cada dia mais, a fim de saqueá-lo e despojar todos os bens para pisoteá-lo como se pisa na lama das ruas. Mas o rei da Síria deseja muito mais do que isso. Ele tem os seus próprios planos, só pensa em conquistar todas as nações ao redor e destruí-las completamente. Então, Deus, olha, uma coisa que nós temos que ver bem claro, Deus usa muitas vezes o inimigo para causar disciplina. Então, Deus estava usando aqui a Síria para ter disciplina em vários povos ali do Reino do Norte, que estavam o quê? Longe da presença de Deus, que estavam com ídolos, que estavam tendo o coração voltado às outras coisas. Porém, aqui nós vamos ver que o rei da Assíria, ele estava indo muito mais longe no sentido de se ver soberbo e altivo e de ir conquistando todas as nações ao redor e destruí-las completamente. Então, com aquele coração realmente de ir lá, acabar e falar que ele era o máximo. E na arqueologia foi achado vários já tabletes ali da Síria, daqueles lugares, que os próprios reis daquela época, eles se denominavam o Todo-Poderoso, que eles podiam conquistar todo o resto. Então, era uma forma assim para ver quem era o mais poderoso. Então, havia essa guerra de conquistar as terras, destruir a outra nação.
Então veja como o ser humano traz isso, né, na sua alma, na sua carne, desde que a morte entrou. E fala aqui, o versículo 9: não é verdade que aconteceu a Cauno e mesmo que a Carquemes, Ramate não é como Arpade, Samaria como Damasco? Então aqui ele está dizendo aqui que tanto Samaria como Damasco. Samaria era o reino do norte, que ficava ali na parte de Efraim, quase já encostadinho no reino do sul. E Damasco, da Síria, que ficava lá em cima depois, ficava no norte, que ficava lá em cima do reino do norte, tá? Que era a Síria. Não com a letra A, começando com S, Síria. E aí o que aconteceu? Ele está dizendo, tanto lá embaixo quanto lá em cima eu conquistei. Tanto Cauno também, que é baixo ou em cima, então ele está dizendo que tanto norte, sul, leste, oeste, ele está conquistando e está sendo dele. Então ele está falando o quão ele é poderoso. O rei da Síria está dizendo o quão ele é poderoso. E ele vai dizer, assim como todos esses reinos de idólatras foram conquistados por minha mão, reinos cujas imagens esculpidas, os seus ídolos, eram mais numerosas que a de Jerusalém e Samaria. Então ele está dizendo que todos esses reinos que ele conquistou, além deles terem ídolos, muito mais ídolos do que Samaria e Jerusalém, os ídolos desses povos eram assim de um requinte enorme. E quanto mais ídolos tinha, quanto mais requinte tinha de ídolos, era como forma que aquela nação tinha mais proteção. Então o rei da Assíria está dizendo, olha, se eles tinham tudo isso, e vocês, Jerusalém e Samaria, que não bem dizer nem tem ídolos, e os ídolos de vocês são inferiores, tá? Então você vê como o homem se baseia pelo que ele vê, né? Aí ele vai dizer no versículo 11, eu tratei Jerusalém e suas imagens idólatras como tratei Samaria e seus ídolos. Desculpa, ele diz assim, eu tratarei Jerusalém da mesma forma que eu tratei Samaria. Então ele está dizendo, vai estar chegando a sua hora, Reino do Sul. Tá chegando a sua hora, Jerusalém. Eu vou tratar vocês igual eu tratei Samaria. Aí o versículo 12 diz assim, pois bem, quando o Eterno concluir toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, ele exclamará, eis que castigarei o rei da Assíria por causa da sua arrogância teimosa. Olha só, gente, arrogância, ainda colocou mais uma palavra, sua arrogância teimosa, de persistir na arrogância, do seu coração orgulhoso. Olha o orgulho do seu coração, de maneira como vê tudo com altivez, como todo soberano. Ó Senhor Jesus, porquanto ele diz com soberba, com o poder do meu braço eu o fiz, e com a minha inteligência, porquanto tenho sabedoria, removi os limites das nações, despojei as suas riquezas, como um invencível subjugarei seus poderes. Ele está dizendo que tudo ele teve, né? O poder do braço, a inteligência, a sabedoria, e ele removeu o limite das nações, porque um exemplo, Brasil, nós temos as fronteiras, e as fronteiras vão fazer divisão com outros países. Então ele está dizendo que ele removeu as divisas, se tornaram tudo dele. Não tem mais nação X, nação Y. Agora é tudo dele, tá? Ele fala que ele removeu o limite das nações, né? E pegou todas as riquezas. Olha o que ele diz no 14. Como se estica o braço para com a mão agarrar um ninho. Assim, estiquei o braço para pegar as riquezas das nações, como os que colhem ovos abandonados pelos campos. Desse modo, tomei toda a terra. Não houve ninguém que conseguisse bater as asas em tempo hábil, nem que desse um pio. Ele está dizendo que foi fácil pegar as nações,
que era como se fosse ovos abandonados pelo caminho. Não tinha lá a proteção da ave, querendo brigar pelos seus ovos. Não, foi a coisa mais fácil. Ele só estendeu a mão e pegou aqueles ovos, e que ninguém dava um pio. Então, que ele causava terror para todo lado que ele passava. Então, não era simplesmente ter aquela nação, era causar terror, era matar, despojar e destruir. Tá? Agora o versículo 15 diz: por acaso se exalta o machado contra aquele que o empunha? Porventura se vangloria a serra contra aquele que a maneja? Como se o bastão pudesse manejar aquele que o empunha e usa. Como que uma vara pudesse erguer algo muito maior, que não é semelhante a si. Ele está dizendo aqui, o machado, por acaso se exalta o machado contra aquele que empunha? Quem que empunha o machado? É um ser humano que está segurando o machado, mas o machado pode se gloriar que é maior do que aquele que está segurando o machado? Então ele está dizendo assim, que quem sustenta ele, é Deus falando, tá? Quem sustenta o rei da Assíria é Deus, que ele é simplesmente um instrumento. Então hoje nós confundimos também muitas vezes essas coisas na nossa vida. Muitas vezes no início nós pedimos algo para o Senhor com humildade e tudo, mas depois que passa um tempo, nós nos tornamos insensíveis naquela área e já tivemos um crescimento, uma vitória, um sucesso, nós vamos achando que é nossa própria mão, nossa própria inteligência, nossa própria sabedoria, aonde vai vir a arrogância, a altivez. E todas essas coisas, gente, nossa, são terrificantes. Enganam o nosso coração, endurece o nosso coração, cega as nossas vistas. Então ele está dizendo que o machado nunca pode falar que ele é maior do que aquele que está segurando ele. E que a serra nunca pode dizer que ela é maior do que aquele que está manejando ela. Né? Então hoje todos nós somos instrumentos na mão de Deus. Agora nós podemos ser vasos de honra ou vasos de desonra. Tá? O rei da Assíria era um vaso de desonra. Né? E olha, e por essa razão, versículo 16, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, enviará contra os fortes soldados dos assírios, olha, eles eram fortes soldados, tá? Uma doença que os deixará sem força, mandará uma febre que, como fogo, queimará os corpos deles. O santo Deus, a luz de Israel, será um fogo que, em apenas um dia, queimará e consumirá os espinheiros e as suas roseiras bravas da Assíria. O que vai acontecer aqui? Nós vamos ver lá para frente, acho capítulo 30 e pouco, quando realmente o rei da Assíria vai fazer o quê? Ele vai deixar Israel em estado de sítio. E ali começa a desdenhar do rei o rei ali de Jerusalém, do Reino do Sul. Nós vamos ver que não é mais o rei Acás, tá? Vai ser o rei Ezequias. E ali, ele o quê? Vai desdenhar, vai acontecer tudo isso, mas em uma noite, eles vão pegar uma peste, provavelmente a peste do rato. E a maioria, quase todos os soldados vão morrer. Por isso que diz aqui, que uma doença os deixará sem força, mandará uma febre que, como fogo, queimará os corpos deles. O santo Deus, a luz de Israel, será um fogo que em apenas um dia queimará e consumirá os espinheiros e as suas roseiras bravas da Assíria. O majestoso viso da sua floresta e dos seus campos férteis, ele o extinguirá, corpo e alma, como perece um enfermo. O que restar das árvores da sua floresta constituirá um número tão pequeno que até uma criança poderá contar. Então está dizendo que eles vão perder todo o seu poder, que até uma criança poderá contar quantas coisinhas eles têm ali. Então, veja, o juízo do Senhor vai vir sobre a Assíria. Encorajo vocês a irem lá em 2 Reis,
19 e lê esse capítulo, que vocês vão ver aqui sobre toda essa história aqui de como o exército assírico foi destruído. Agora vamos ver a partir do versículo 20, que vai falar sobre o renascimento de Israel. Lembra que os filhos de Isaías, o Senhor que escolheu os nomes, e um dos nomes dos filhos de Isaías é que o remanescente voltará. E nessa parte aqui do início vai falar sobre o remanescente de Israel, que são os sobreviventes, os descendentes da casa de Jacó. Porque nessa época a Assíria estava com todo esse poder, conquistando todos os territórios e estava aqui se armando para conquistar também agora Sião, Jerusalém. E o Senhor fala nesses primeiros versículos aqui do capítulo 20, a partir do 20, que Israel era numeroso quanto ao grão de areia do mar, mas somente alguns retornarão. Então ele está falando mais naquele momento que houve quando eles vão ser levados para a Babilônia, tá? Então está falando depois de que um remanescente voltará. E vai falar que o Eterno Todo-Poderoso já determinou destruir ali Israel. Mas vocês vão perceber que não vai ser pela mão dos assírios, tá? E aí vai falar assim, portanto, Yahvé declara: povo meu que habitas em Tizon, Sião, não tenhas medo da Assíria, porque não vai ser por meio da Síria, apesar que a Síria aí é um grande, inimigo, está realmente acabando com todas as nações. Deus está falando por intermédio de Isaías, do profeta Isaías: não tenha medo da Síria. Contudo, guarda só mais um pouco de tempo e o furor chegará ao fim. Então a minha ira promoverá a total destruição deles. Sabe, amados, o Senhor, Ele nos disciplina, Ele usa circunstância, Ele usa um outro povo, Ele usa outras pessoas, Ele usa a nossa própria vida, mas aqui Ele está usando a Assíria. Mas ai daquele que o Senhor usa para disciplinar-nos, porque ele já tinha uma tendência de coração disso. Veja, a Síria já tinha essa gana de conquistar tudo, e eles se achavam um exército realmente invencível, né? E aqui o versículo 26 diz assim: o Senhor dos Exércitos os castigará severamente mediante chicote, do mesmo modo que fez quando feriu Mediã. Os Mediã são os medianitas, que eu já até falei anteriormente sobre o que? Gideão, que ali com 300 homens, destruiu aquele enorme, o Senhor destruiu, os soldados ali de Midian. Então está falando que o Senhor vai fazer a mesma coisa com eles, e também a mesma coisa quando tirou o povo do deserto, quando abriu o mar. Então o Senhor está falando: essa é minha mão poderosa. A quem vocês devem olhar? Para mim. Se vocês têm que ter temor de alguma coisa, é em eu me obedecer e não temer a Assíria. E aí o Senhor fala que naquele dia a carga será removida dos seus ombros. Quer dizer, esse peso que vocês estão aí com medo da Assíria o tempo todo vai ser removido do ombro de vocês. Agora, a partir do versículo 28, vai estar falando sobre o quê? Que chega a hora do ataque da Assíria. Então, aqui começa o 28 falando assim, o versículo: eis que eles invadem Aiate, passam por Megron, descarregam as bagagens e guardam os mantimentos em Miamás. Então, eles estão vindo pelas cidades do norte, tá? Porque para chegar ali em Jerusalém. E eles atravessam o vale, e veja só, eles descarregam as bagagens aqui e guardam os mantimentos. Eles estavam em média aqui uns 2 quilômetros só de distância. Aí eles descarregam, eles conferem as armas, eles guardam todas as coisas que precisam ali. E eles atravessam o vale e exclamam: passaremos a noite acampado em Geba. Ramá estremece. O que é Ramá? Ramá é a cidade que está próxima a Geba.
Eles estremecem. Por onde eles passavam, o povo estremecia, porque eles eram devastadores, tá? E Gibeá de Saul bate em retirada. Quer dizer, o povo ali da cidade que estava próximo, o que eles fazem? Deixa tudo as suas casas e vão embora. Eles batem em retirada. Ergue a tua voz e clama, ó habitantes de Galim. Toda atenção, ó Laís, e tu, pobre Anatote. Tudo isso são cidades por onde eles estão passando e as cidades estão estremecendo de medo. Esse é o caminho que eles estão fazendo para chegar ali em Jerusalém. Madmená está em fuga. O povo de Gibim esconde-se. Então, você vê? Ele está falando de cada povo que tem medo deles. Ainda hoje os inimigos chegarão à cidade de Nob, sacudirão os punhos na direção do Monte das Filhas, cidade de Sião, a colina de Jerusalém. Então ele está dizendo que naquele dia eles chegarão ainda à cidade de Nob. Tá? Eis que o Eterno Yahvé dos exércitos devastará a ramagem com grande força e violência. Quer dizer, eles estão vindo com tudo, mas quem vai lutar contra eles é o Senhor. E diz aqui, as árvores altivas e arrogantes serão derrubadas, mesmo as mais altas serão lançadas por terra, porque eles tinham como as árvores ali do Líbano, as árvores, o cedro, né? Eram árvores, amadas, que tinha mais ou menos uns 30 metros de altura, né? E tinha em média de largura o tronco 12 de diâmetro. Então, vocês imaginam, para derrubar uma árvore daquela, ia dias, e aqui está dizendo que vai derrubar todas, mais altas serão lançadas por terra. Quer dizer, em um dia o Senhor vai estar fazendo isso. Com o seu machado, ele porá abaixo todas as árvores dessa floresta. O Líbano cairá sobre a mão do Todo-Poderoso. Então, quer dizer, imagine o cedro do Líbano, aquela árvore frondosa, com aquele tronco com 12 metros de diâmetro, e o Senhor está falando que vai o quê? Derribar, vai pôr abaixo árvores dessa floresta. Quer dizer, ele está dizendo, sabe vendo esse exército aí? Que todo mundo está temendo eles, que são como árvores do Líbano. Tá vendo que todo mundo teme, que ninguém consegue realmente destruí-los? Eu vou destruí-los. E eu vou, com o meu machado, vou pôr abaixo todas as árvores desta floresta. Então, amados, isso nos leva o quê? A realmente depositar nossa confiança no Senhor. Cada dia as notícias são piores, cada dia ameaças de guerra, até de uma terceira guerra. Nós estamos vivendo realmente momentos caóticos. É tanta informação só de desânimo, né? Mas o nosso coração e a nossa esperança tem que estar agarrada no nosso Senhor. Tem que estar agarrada em nosso Deus. E assim como o Senhor está alertando aqui o povo de Sião, o povo de Jerusalém, para olhar para Ele, que nós possamos hoje receber essa mensagem de olhar somente para o Senhor e nada mais. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.